Boa tarde, meu nome é Marcela, sou dirigente espiritual, mãe de santo, sacerdotisa de Umbanda, da tenda de Umbanda Raios de Santa Bárbara, que é situada na cidade de Registro, no estado de São Paulo, conhecida também na região do Vale do Ribeira. Hoje eu vou abordar um assunto que é muito discutido dentro da religião. E esse vídeo ele é direcionado para os adeptos da Umbanda e geralmente para quem tem curiosidade também de conhecer a religião, de saber como que é. Então esse vídeo é direcionado a você. Você que passa por essa dificuldade, que não fica ali meio perdido no seu desenvolvimento mediúnico. Eu sei também que tem muitas casas que não dão estudo, porque o terreiro ele não é obrigado a dar estudo, mas então os médios acabam ficando a desejar assim nessa parte também, porque não tem uma gira de desenvolvimento mediúnico, e eles acabam se desenvolvendo na gira mesmo de trabalho ali, na raça e na coragem, e os guias começam a trabalhar, mas com muita dificuldade da parte do médium. Então eu vou abordar esse assunto. Se você se identifica com isso, então fique até o final desse vídeo e depois deixe nos comentários para a gente poder estar discutindo, tá? Então, o que atrapalha o médium? Eu vou falar do médium logo no início do desenvolvimento mediúnico e depois eu vou falar também depois que passa da parte que o guia já está se manifestando, que esse médium ele já está na fase que o guia já está dando o passe, tá? Então, mas assim, a primeira coisa que atrapalha o médium no seu desenvolvimento mediúnico é a falta de segurança. A insegurança excessiva desse médium acaba atrapalhando. Por quê? Porque no começo, o médium, ele é totalmente consciente. Então, quando o guia ele se aproxima do médium, o médium vai receber, vai sentir a energia daquele guia, mas ele vai ficar naquela dúvida, será que sou eu? Será que é a entidade? E aí, o que acontece? O guia, ele tem o seu campo áurico, né? Ele tem o seu campo áurico e o médium também tem o seu campo áurico. Quando eles se unem, o guia, ele se aproxima desse médium, ele começa a emanar, impulsionar algumas ideias, impulsionar para que aquele médium, ele tenha alguns movimentos. E o médium, naquela sua insegurança, ele tá achando que é coisa da cabeça dele, que ele não deve fazer aquilo, que tá errado, que ele tá se confundindo e que ele tá tendo um animismo, por quê? Porque ele não quer mistificar, ou então porque ele não quer mistificar. E isso acaba atrapalhando demais. Só que é o seguinte, o guia, ele vai se aproximar desse médium, e o médium, quando ele tá ali sentindo aquela energia, tá firmando a cabeça, né, para que a entidade possa se comunicar, o guia ele vai falar, o médium vai sentir por intuição, ou vai ficar com aquela vontade, por exemplo, uma médium mulher, de se ver uma entidade mulher, no caso, de pegar na saia, de rodar, de balançar, de dar um giro, de um caboclo, talvez, de se ajoelhar, de soltar um brado, mas na cabeça dele, ele vai achar que é coisa da cabeça dele, que é pensamentos dele, que não tem nada a ver, não está relacionado de fato com a própria entidade. Então, quer dizer assim, a falta de segurança, ela atrapalha o desenvolvimento daquele médium que realmente está se iniciando logo no começo da Umbanda. Mas só que a falta de segurança, ela acaba sendo também bom. Por quê? Porque o médium muito seguro de si, ele também se atrapalha no desenvolvimento mediúnico. Então aí nós vamos falar também da autoconfiança, aquele médium que que se acha, na verdade, o super poderoso, o super médium, o top das galáxias, que qualquer irradiaçãozinha ele já está incorporando, vai firmar uma vela, ele sente a energia, porque quando a gente vai firmar para uma entidade, a gente acaba sentindo também a energia daquela entidade. Mas não é porque está sentindo a energia da entidade que de fato aquela entidade quer vir para incorporar em mim, porque tudo tem hora, tem lugar. Então esses médios, eles se sentem muito confiantes. E todos os toques que tocam para qualquer entidade, eles já saem incorporando, não espera de fato uma incorporação completa para poder trazer a entidade para vir estar fazendo o trabalho, né, que tem que ser feito dentro de um terreiro de Umbanda. Então, quer dizer assim, a falta de segurança ela atrapalha, a segurança demais também atrapalha.
Então, esses médiuns, eles têm que estar em equilíbrio. Mas você, médium, que se sente muito inseguro, que tem medo, fala assim, eu tenho medo de mistificar, esqueça isso. Por quê? Vai mistificar quem? Quem tem uma má índole, quem tem um mau caráter, quem usa da mediunidade para poder se beneficiar de alguma forma. Agora, se você tem certeza que você não é assim, que você é uma pessoa de caráter, que você é uma pessoa de boa índole, você não tem que se preocupar com isso, porque de fato o guia está se manifestando, ele quer trabalhar, mas você acaba bloqueando a comunicação do guia com você. E você, médium, que sente qualquer vibraçãozinha, não estou julgando aqui ninguém, claro, né? Mas de fato é o que acontece. Mas os médiuns, eles precisam um pouco segurar essa energia. Quando a entidade se aproxima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentir aquela entidade perto de mim. Eu tenho que dar espaço, segura mais alguns minutos, sente mesmo aquela entidade se aproximando, porque ela vai se acoplar de você. E quando chegar o momento que você não consegue mais segurar os movimentos do seu corpo, de fato aquela entidade já te tomou. Não tomou assim com uma possessão, porque a entidade ela não possui ninguém, mas ela se acoplou de uma forma que a entidade vai tomar a frente daquele médium e ela vai trabalhar da forma que ela deve trabalhar. Então, não fique inseguro, deixa a entidade trabalhar, deixa a entidade fazer do jeito que ela quer fazer e não impeça isso. Pensa que todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso, eu garanto que muitos pais e mães de santos que hoje em dia estão dirigindo um terreiro já passaram por isso. E isso é uma falta, assim, de talvez entendimento, mas com o tempo o guia, o médium vai se acostumar com a energia daquele guia e vai, de fato, começar a dar mais a confiança para ele mesmo, né? Começa a ter mais confiança. Agora também eu quero falar um assunto também que acaba atrapalhando também. Aquele médium que já desenvolveu, já está incorporando as suas entidades, mas por um motivo, não sei qual é, ele, assim, dentro de um terreiro de Umbanda, existem médios que dão passe, e outros médios, assim, médios e entidades, né? Médios que estão preparados para dar passe, médios que estão preparados para o guia dar passe, dar atendimento, mas existem os guias que eles dão passe e não dão atendimento, e os guias que dão atendimento e passe. E aquele médium que dá só passe, o guia-chefe, no caso, o dirigente, ele sabe qual médium que está preparado para dar atendimento e qual médium que está preparado para que não está tão firme assim, né? Não está num grau ainda para dar o atendimento. Então, ele vai chegar para aquele médium que está no grau de dar o passe, ele vai falar assim: olha, meu filho, você vai ficar aqui, você firma a sua cabeça, tenta se manter um pouco mais incorporado, e deixa a entidade trabalhar. Então você vai dar os passes, ou seja, ele tá dando um trabalho. Aquele guia, ele sabe que o médium ele não tá firme ainda para dar um atendimento, porque dar atendimento é muito sério e o médium tem que estar realmente firme com aquela entidade. E isso vai acontecendo com o tempo, porque a pressa é a inimiga da perfeição. Então, esse médium, o que acontece? Ele vai lá, ele sabe que ele só pode dar passe. Mas, quando o consulente chega na frente dele, ele já começa a conversar. A guia, né? O guia já começa a conversar, já quer saber da vida, já começa a dar conselhos, tudo. Só que aquele guia, ele não pode dar atendimento ainda. E aí eu me pergunto, será que é o guia ou será que é o médium? Então eu acho assim, é guia barra médium, é o médium passando na frente da entidade, assumindo uma responsabilidade que ainda não foi atribuída a ele, e acaba ele se atrapalhando, e a entidade acaba, tipo assim, ela fica ali, mas o médium, por ele ser consciente, ele acaba dando as opiniões formadas dele, a opinião dele, não de fato a opinião do próprio guia, né? Então, os médios, eles têm que, quando chega nessa fase, eles têm que ser muito, como que eu posso dizer? Eles têm que ser muito conscientes mesmo de saber que se o guia-chefe, ele falou que ele não está preparado ainda para ele dar o atendimento, ele não pode passar por cima de uma ordem de um guia-chefe, porque existem hierarquias no lado espiritual. Na Terra, a gente vê, aqui no nosso plano terreno, a gente vê muita bagunça. Mas, em relação ao espiritual, dentro de um terreiro de Umbanda, terreno, existe muita
muito compromisso, muita responsabilidade, é um trabalho muito sério. E se nós que somos adeptos da Umbanda levamos isso muito a sério, imagine os guias e entidades espirituais. Então eles levam isso tudo com muita responsabilidade. E dentro daquele chão, daquele terreiro, existe um guia-chefe. E se aquele guia-chefe determinou que aquele médium ainda não está preparado para dar o atendimento com aquele guia, o guia, ele vai respeitar isso. Porque lá no plano espiritual existe a hierarquia também. Pode ser que aquele guia-chefe, hierarquicamente, ele seja abaixo daquele médium, daquela entidade que está incorporada naquele médium, né? Mas dentro daquele terreiro, quem manda é o guia-chefe. E aí, como que faz? Mas daí a entidade vai tá dando o passe e o consulente começa a falar com o guia não vai falar? Não, o guia ele vai falar. Mas ele vai falar assim, meu filho, eu vou encaminhar você, o meu aparelho ele está preparado para dar o passe, mas eu vou encaminhar você com uma outra entidade, com outro médico que ele já está preparado para dar atendimento. E ele vai encaminhar aquele consulente para o médium e entidade, né, que já estão preparados para esses tipos de atendimento, que é atendimento direto com o consulente. Esse também é um problema que acarreta muito dentro de um terreiro de Umbanda no meio do desenvolvimento mediúnico. E também tem um outro também, que isso também é um pouco comum, não deveria ser, infelizmente não deveria ser, mas a gente acaba vendo assim em algumas certas ocasiões, né? Enfim. Tá o médium em desenvolvimento, a entidade quer trabalhar daquela forma e o médium ele acaba se afinizando com a entidade, talvez de um irmão de santo, né? Acha muito bonito, admira, né? E aquela entidade daquele irmão de santo, ele trabalha de uma forma. Ele tem a comunicação dele, a forma dele trabalhar, dele se comunicar com o consulente, tem a forma, o pé de dança da entidade, né? Todos os trejeitos e características daquela entidade. Mas aquele médium, ele acaba observando tanto o irmão de santo, esquece de observar ele, de prestar atenção no próprio desenvolvimento dele, que quando a entidade dele vem em terra, ela começa a ter, aí esse médium começa a ter um espelhamento mediúnico. Mas o que é um espelhamento mediúnico, né? Esse médium vira um médium espelho. O que é um médium espelho, um espelhamento mediúnico? É aquele médium que ele age por forma inconsciente, ele não faz porque ele quer, tá? Ele nem sabe que tá fazendo aquilo, na verdade. Somente um dirigente, no caso quem tá tomando conta da gira, médiuns mais experientes, né, da casa conseguem observar e perceber que de fato isso está acontecendo. Então, assim, uma entidade vem daquele jeito, por exemplo, né, um caboclo ele vem, solta o brado, solta, né, faz tudo daquele jeito, e aquele médium quando vem receber o caboclo dele, às vezes nem é o mesmo nome, não é. E ele vem daquele jeito. A entidade dança de uma forma, aquela entidade daquele médium vai dançar daquela mesma forma. Por exemplo, um Exu vem no chão, o Exu dele vai vir igual. Então ele acaba tendo espelhamento mediúnico e acaba impedindo da própria entidade de mostrar o arquetipo dele, o jeito dele, e impede a entidade de trabalhar. Então, isso não é, se você já viu que isso aconteceu no seu terreiro, no terreiro de alguém que você fez alguma visita, isso é super normal, infelizmente, não deveria ser normal, né? Isso é uma falta de observação, mas isso acontece demais. Então, o que eu aconselho para os médiuns é eles prestarem, observar mais atenção neles mesmos, esquecer o irmão do lado, não ficar observando tanto o irmão do lado, para ele não se perder, né, no desenvolvimento dele, para ele poder a cada dia estar se aproximando mais, deixando as entidades dele trabalhar da forma que elas acham que elas devem trabalhar, e não ficar julgando também, né, a incorporação do irmão do lado e se auto-julgar demais, porque isso também acaba impedindo o desenvolvimento mediúnico. Mais uma coisa também que atrapalha o desenvolvimento é o médium, aquela curiosidade demais de querer saber o nome da entidade.
ela quer saber como é o nome do meu Exu. Assim, o guia-chefe, ele pode dar o nome do Exu, não dá, na verdade, sim, identificar qual a entidade que tá com o médium ali, que tá trabalhando com o médium. Mas o que seria mais justo comigo, como médium em desenvolvimento, seria o quê? Justamente a entidade. De eu incorporar aquela entidade e eu desenvolver a minha mediunidade e quando eu estiver firme o suficiente, a entidade mesmo dá o próprio nome. Por quê? Porque eu não vou receber influência de ninguém. Porque quando falam lá, fulano, você tem tal entidade, fulano vai lá e vai começar a pesquisar tudo sobre aquela entidade, e aí então também uma pessoa de uma índole pode ir lá falar para esse médium que ele tem essa entidade. Depois, para ela se desprender desse nome, vai ser muito difícil, porque ela vai se apegar ao nome, a entidade, aí pode ser que não seja realmente aquela entidade, e aquele médium que tá lá firme, consciente, sabendo que é aquela entidade, de repente ele tem uma surpresa, que não é aquela entidade vai querer dar o nome dela, vai passar por intuição, por sonho, ou até mesmo incorporado no próprio médium, vai dizer o nome, e esse médium não vai aceitar. Por quê? Ela já tomou para ela aquele nome e ela não vai conseguir se desprender. Então é muita pressa, é muita ansiedade para saber qual o nome do guia e isso acaba atrapalhando também. Outra coisa também que atrapalha é ficar pesquisando a história das entidades assim na internet, no YouTube. Eu sei que na internet existem muitas fontes assim maravilhosas, principalmente para estudo, né, sobre a religião do Umbanda, mas só que tem uma coisa, o guia que trabalha comigo, ele tem a história dele. Então, quer dizer, a história do meu guia não vai estar na internet. Só que daí o que acontece? Vai ler um livro, vai ver uma história de algum guia que já passou a história dele e tá lá na internet. E aí esse médium, ele vai incorporar o guia, que carrega o mesmo nome, a mesma falange talvez, e ele vai contar aquela história na hora lá que ele tá incorporado. Só que assim, ele vai sofrer um animismo, na verdade, porque ele não tá fazendo por maldade, não tá se beneficiando, não tá mistificando, né? Mas ele vai ter um animismo, por quê? Porque ele vai passar na frente da entidade e vai contar aquela história. E a história da entidade dele não tem nada a ver com aquilo. Então, tipo, evitar de ficar procurando, o que minha pombogira gosta, o que meu caboclo faz, como ele trabalha, não sei o que. Deixa a sua entidade falar o que ele gosta, da forma que ele trabalha, qual a bebida que ele toma, né, que ele manipula quando ele tá em terra. Isso acaba atrapalhando. Então, tipo, deixa a entidade fluir, deixa a entidade mostrar tudo que ela quer mostrar. Confia em você, confia na sua entidade que ela vai fazer tudo certinho para você. Ponto riscado também, uma coisa que a gente vê que procura muito no Google, ponto riscado de tal entidade. Aí quando a entidade quer dar o ponto riscado dela, o médium vai lá e acaba dando o ponto riscado que achou no Google. Muda alguma coisinha ou outra, mas o ponto é o mesmo. Então quer dizer assim, não pode estar, eu não posso arriscar um ponto que é de um outro guia, porque a minha entidade não é aquele guia. A minha entidade é outra, a minha entidade, o ponto riscado ele é um CPF, um RG, é a identificação do meu guia. Então quer dizer assim, não existe, nunca vai existir dois guias com o mesmo ponto riscado. Então, médium, eu aconselho vocês a prestar um pouco mais atenção nisso, confiar mais em vocês, mas principalmente confiar mais nos guias que acompanham vocês, nos guias que querem trabalhar. A gente vê que tem muita ânsia, sabe? Muita vontade. E o médium que está iniciando, ele tem que entender que ele tem uma vida inteira para trabalhar com as entidades dele. Ou seja, as entidades eles estão aqui para dar caminho, para dar conselho, para quebrar magia, para fazer uma limpeza espiritual, para dar um passe de descarrego, para ajudar aquele consulente. Mas o médium tem que estar preparado para isso. E ele não pode ter pressa. Por quê? Porque a pressa ela vai acabar atrapalhando o seu desenvolvimento. E o guia, ele não pode fazer nada, porque você tem o livre-arbítrio e você sabe o que você faz. Então, deixa a sua entidade trabalhar, esquece as outras pessoas, esquece o que você vê na internet sobre os seus guias, deixam eles passar por você, para você, porque o que eles vão passar é de fato o que eles querem.
entendeu? Que você saiba e o que você precisa saber, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se você se identificou, curte e compartilha também nos grupos e vamos mostrar também para as pessoas que a Umbanda é uma religião bonita, renovadora e eu tenho certeza que vai ajudar ainda muita gente ainda, tá? Beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.